Graça e paz, queridos. É sempre um grande prazer poder estar aqui compartilhando uma porção da palavra de Deus com vocês. Que em nome de Jesus, através dessa mensagem, vocês sejam fortalecidos, renovados e encorajados, encontrando por meio dessa palavra a direção e a resposta que você precisa da parte de Deus. O texto para a nossa reflexão pode ser encontrado no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 1, versículo de número 1, que vai dizer assim: Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Aleluia! Amados, no início do capítulo 1, Ezequiel utilizou o rio Quebar como um ponto de referência para contextualizar a produção da sua mensagem. Esse rio, na verdade, era um canal de irrigação que fora construído a partir de um dos principais rios da região da Mesopotâmia, o rio Eufrates. Assim, o canal Quebar indicava uma localização específica no texto, a Babilônia, o local que se tornou por muito tempo a realidade dos judeus que foram para lá exilados. Nós sabemos, amados, que o exílio dos judeus foi a consequência do afastamento e da transgressão do povo aos mandamentos do Senhor, o que resultou em juízo de Deus sobre a nação. Em outras palavras, Deus precisou aplicar uma correção mais severa sobre o seu povo para corrigi-los e trazê-los de volta à sua presença. Por mais difícil que tenha sido passar por esse período de correção, acredite, irmãos, foi o melhor caminho. Porque a correção de Deus não destrói, mas oferece àquele que é corrigido a oportunidade de mudar e ter a sua condição transformada. Quando eu estudava essa passagem, eu me deparei com algo bem interessante. A palavra Babilônia, no acádio, significa porta de Deus, o que implica diretamente na afirmativa que a Babilônia foi uma porta aberta por Deus para o seu povo atravessar. Pensar sobre isso pode ser difícil, mas é necessário, uma vez que, apesar da Babilônia ter sido para o judeu daquele tempo um período de grande confusão, de dor, de perdas e de muitas lágrimas, foi também uma porta de esperança. Uma oportunidade que eles não mereciam, haja vista esse mesmo povo, antes do cativeiro, estava mergulhado na idolatria, vivendo de uma forma hipócrita e completamente contrária e distante aos princípios do Senhor que regia a nação. Sendo assim, o que realmente deveria ter vindo sobre aquela nação era o extermínio, amados, e não o cativeiro. Mas em vez de exterminar o povo por causa da infidelidade e das transgressões, o Senhor não os tratou dessa forma, mas foi misericordioso e deu a eles uma segunda chance quando os enviou para a Babilônia. Um envio que sobre ele estava uma palavra, uma promessa de que em tempo oportuno o Senhor libertaria o seu povo e os traria de volta para Canaã, mudando assim a sorte dos seus filhos. Esse é o nosso Deus. Um Deus que, apesar das situações que enfrentamos, muitas das quais são frutos da nossa desobediência e infidelidade, ainda nos faz ter esperança de almejar um futuro diferente do nosso presente. Considere que mesmo em meio ao caos, Deus abriu uma porta de esperança, oferecendo ao seu povo uma oportunidade de sobreviver para viver uma transformação. Portanto, queridos, mesmo sofrendo, você precisa ser grato a Deus por estar vivo, porque estar vivo significa que ainda há esperança de se viver um futuro diferente. Amados, Deus não só permitiu que o povo vivesse, mas ao enviá-los para a Babilônia, Ele providenciou que o seu povo fosse estabelecido num lugar
onde próximo passava um canal de irrigação. Um canal que oferecia àquela geografia desértica vida, condições de vida. Um canal que nascia do Eufrates, percorria a região da Babilônia e desaguava novamente no Eufrates. Isso não fala somente de uma provisão de água, mas de água ilimitada e corrente. Águas que estavam em constante movimento, fluindo de um lugar determinado para alcançar outros lugares. Um caminho aberto no deserto para uma água passar e alcançar geografias, dando a ela possibilidade, aleluia, de vida. O Quebar, apesar de ser um canal, era conhecido como um rio, porque ele era a extensão de algo muito maior. Ele não foi somente um cuidado providencial de Deus acerca das necessidades humanas, físicas, mas também da graça providencial, que dá ao homem em vida perdão e oportunidade de recomeçar, sendo transformado e limpo, não importando em que situação essa pessoa esteja. Foi isso que Deus fez, tanto por eles quanto por nós. Aleluia! Embora não merecêssemos, Ele nos deu a Cristo, o meio pelo qual nós fomos conectados ao seu Santo Espírito. O Espírito que está em constante movimento, vindo de Deus, alcançando a nossa vida para nos proporcionar as provisões necessárias que nos manterão vivos enquanto estivermos na condição de estrangeiros nessa Babilônia chamada mundo. Portanto, amados, nós que recebemos o Espírito de Deus através da confissão pública de fé no senhorio e na suficiência do sacrifício substitutivo de Jesus Cristo, não precisamos e não devemos buscar nas paixões desse mundo, mesmo estando nele, saciar a nossa sede com estas coisas, até porque no mundo só há sequidão. O que precisamos fazer em qualquer situação da nossa vida é estar junto do rio. A extensão de Deus, que nos proporciona o suficiente para saciar a nossa sede com água limpa, que não só vai nos saciar, mas vai refrigerar a nossa alma. Saiba você que até o momento em que Ezequiel teve essa experiência espiritual com Deus, tanto ele quanto os judeus que estavam exilados com ele condicionavam a presença e a manifestação do poder de Deus a Jerusalém e ao templo. Por isso, na mente deles, uma coisa era certa: Deus nos rejeitou e nos abandonou. Se foi a nossa esperança. Porém, em contrapartida a essa mentalidade pequena e limitada que o homem tem com relação a Deus e seu poder, o Senhor se manifestou. E com relação a isso declarou Ezequiel: estando eu junto do rio, na Babilônia, os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Essa fala de Ezequiel estava se referindo a uma nova percepção que Deus estava dando a ele. Uma visão com relação a Deus que até aquele momento era desconhecida. Por isso, quando Deus abre a visão espiritual de Ezequiel, Ezequiel passa a conhecer a pessoa de Deus com mais profundidade. Uma profundidade que ia além daquilo que os seus pais e a religião lhe ensinou, bem também como as experiências que ele já havia vivido até aquele momento. Ezequiel viu Deus assentado num trono que tinha rodas e que era conduzido por seres viventes. Uma visão que mostrava claramente que Deus se move junto ao seu povo, ainda que o povo esteja na Babilônia. Isso era o Senhor enfatizando a Ezequiel com uma imagem que ele está perto, no controle absoluto, porque o mundo e as condições em que alguém pode se encontrar não abalam e nem removem dele a soberania e a majestade, uma vez que ele não se limita a nada, do contrário, ele se manifesta onde, como, quando e na vida de quem ele deseja. Deus estava deixando claro que correção não é sinônimo de abandono e de impossibilidades. Por isso, nós não devemos olhar para a nossa realidade
apenas com base naquilo que conhecemos de Deus até aqui. Porque Deus, amados, é muito mais do que isso. Querido, nós podemos e devemos responder com fé aos argumentos da nossa alma e às mentiras sopradas pelo diabo nesses nossos momentos de crise e tribulação, porque Cristo nos deu esse poder. Quando Cristo abriu o caminho para que o Consolador viesse até nós fomos por Cristo empoderados a lutar e a vencer. O rio fluiu de Deus, tocou e ainda toca a nossa vida e tem transformado a nossa sorte. Nesse sentido, amados, assim como o povo do exílio na Babilônia teve acesso às águas do Quebar, nós temos acesso à graça de Deus, que nos é manifesta todos os dias pelo seu Santo Espírito. É por causa dessa graça e é por causa desse Espírito que podemos nutrir e continuar nutrindo esperanças acerca das promessas que Deus nos fez, principalmente a maior de todas elas, a eternidade com Ele. Por isso, nessa hora, eu quero te convidar a trazer à memória todas as situações pelas quais você tem passado e refletir sobre elas pela perspectiva da fé, pela convicção de que Deus está aí perto de você, trabalhando para te fazer alcançar o futuro que você deseja, segundo a perfeita vontade dele para a sua vida. E enquanto você faz isso, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por tua fidelidade e presença, que são constantes na nossa vida. Sabemos, Senhor, que mesmo passando por dificuldades e circunstâncias que não compreendemos, o Senhor está nos ensinando, corrigindo e amando, sem jamais nos abandonar e se esquecer de nós. Pai, assim como o Senhor se revelou a Ezequiel, eu peço, abre os nossos olhos espirituais e revela-te a nós, para que possamos ver e viver além daquilo que conhecemos ou entendemos do Senhor até hoje. Nos ajude, Espírito Santo, a confiar na soberania de Deus sobre todas as áreas da nossa vida, porque reconhecemos que muitas vezes as nossas limitações nos fazem duvidar e temer o futuro. Mas hoje, em nome de Jesus, nós queremos declarar a nossa confiança em Ti, Senhor, pois sabemos que Tu estás trabalhando para o nosso bem. Assim como o rio Quebar foi uma fonte de provisão e graça, que fez o Teu povo, naquele tempo tão difícil, ter esperanças de um futuro, que assim o Senhor faça conosco. Que Teu Santo Espírito nos faça esperançar novamente acerca das Tuas promessas para nós. Que esse rio flua em nós. Senhor, nos renove, nos capacite, nos guie em toda a verdade. Que possamos permanecer junto a Ti, Espírito Santo, para recebermos de Ti as provisões corretas, lícitas e necessárias para enfrentarmos os nossos dias maus com fé, esperança e gratidão. Senhor, eu oro pelos meus irmãos que estão passando por lutas, dúvidas e dor, para que eles possam ser tocados nessa hora pelo poder virtuoso do Teu Espírito. Que em nome de Jesus, Teu poder e Tua glória se manifestem e os façam ter uma nova percepção, uma nova visão acerca da Tua fidelidade, amor e graça. Te agradeço, Senhor, porque Tua promessa é firme e por isso teremos um futuro diferente, um futuro cheio de esperança. Esperança em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a minha oração, Pai, pelos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu espero de todo o meu coração que por meio dessa palavra o Espírito Santo de Deus tenha falado com você. E se isso aconteceu, eu gostaria de te ouvir e saber como essa mensagem te abençoou. Então deixe suas experiências e também reflexões aqui embaixo nos comentários, para que a gente possa se edificar mutuamente e outros corações também. Eu quero com muita alegria te convidar a fazer parte dessa obra.
Por isso, se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe esse vídeo com ela, para que a palavra de Deus alcance esse coração. E mais uma coisa, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações das novas postagens. Assim eu vou poder dar continuidade a essa obra e fazer com que a palavra de Deus alcance outros corações. Vocês sempre serão muito bem-vindos aqui. Obrigada por permanecer comigo até o final e até o próximo vídeo. Deus te abençoe.